Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui num ambiente diferente para trazer um vídeo para vocês de 5 dicas para você pegar a estrada. Agora nós estamos em viagem aqui no Mato Grosso do Sul e eu resolvi trazer um pouquinho de como foi a nossa viagem, que é uma viagem longa de quase um dia inteiro, né? Então temos algumas coisas para falar sobre isso. Bom, e antes de começar o vídeo, eu sei que você conhece a nossa marca que patrocina aqui o canal, que nos apoia diretamente, que é a Joalheria Morgantes. Então, se você gosta de joias clássicas, de joias lindas e muito elegantes, se você quer presentear alguém, eu tenho certeza que você vai gostar muito das joias e o link vai estar na descrição. Eu estou aqui dentro do carro, né? Estou aqui na garagem, então se vocês ouvirem muito barulho de cachorro, eu ia falar gente latindo. Se vocês ouvirem muito barulho de cachorro, principalmente, carro, ignorem, por favor, porque eu estou num bairro comum, né? Então é normal esse tipo de coisa. Acho que a primeira dica, né, acho que é algo bem óbvio. Revise o seu carro antes de pegar a estrada, né? A revisão é a primeira coisa mais importante a ser feita porque ela evita riscos de acidentes, né? E claro que a gente quer a segurança, a nossa segurança e a segurança da nossa família. Então, essa revisão preventiva vai fazer com que você não fique parado no meio da estrada e que nenhum acidente aconteça, né? Então, revisão do carro é muito importante antes de você pegar a estrada. Segunda dica, leve itens que te ajudem a poupar tempo e dinheiro. Nós temos a Luna, a nossa filha, ela tem 4 anos agora, e os pais sabem que é muito mais complexo você ter que viajar com uma criança, com um bebê, uma criança que seja. É muito mais difícil, você tem que estar muito mais preparado do que se fosse só um casal que, né, o casal se vira, né? A gente, pessoa individual, a gente se vira para qualquer coisa, né? Mas com criança não dá para levar isso tão à risca, então você tem que andar mais preparado. Para isso, a gente anda com um reservatório de água de 25 litros, né? Então, se acontecer algum acidente, se ela se sujar muito, qualquer coisa que pode acontecer que precisa que ela se limpe, que a gente lave ela, a gente tem esse reservatório de água, que ele também serve para tomar água, né? A gente sempre tenta tomar água ali da nossa garrafa, dos copos que a gente traz, das garrafas de litro que a gente traz, mas assim, se precisar muito numa questão mais emergencial, a gente tem aquela água ali também para a gente poder tomar. Segundo item, a gente tem o porta-pote. Para quem não conhece, o porta-pote é um vaso sanitário portátil, que ele é muito levado para acampamentos, as pessoas usam muito para expedições longas. E como essa viagem, ela não é uma expedição nossa, mas é uma viagem longa, né, assim, de um dia inteiro. Então, são mais de 20 horas dentro do carro. Então, é importante que a gente tenha esses itens para que facilite a nossa vida e para que também poupe tempo e dinheiro. Por que eu digo isso? Porque tem alguns postos de gasolina, né, esses postos de parada, que muitas vezes, se você não comprar nada, você tem que pagar para usar aquele banheiro, né? E isso é uma coisa negativa, né? Eu sei que não é muito caro, mas também qualquer dinheirinho que você poupa ali já é muito bom. Então, você não precisa ter que pagar para usar aquele banheiro. Mas acho que mais importante do que isso, por exemplo, na nossa viagem, do nada, a Luna estava com vontade de fazer o número 2. E a gente estava entre, se não me engano, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, que é uma estrada que por muitos quilômetros não tem nenhum posto de gasolina. Então a gente teve que parar no acostamento, no meio da viagem ali, e a gente usou o porta-pote com ela, o que foi muito, muito legal, gente. Esse porta-pote realmente é um investimento incrível, assim, eu gostei muito e ajudou muito na nossa viagem. Outros itens muito legais, a gente tem aqui no carro é o inversor, que a gente pode ligar a qualquer equipamento, principalmente a gente que acaba trabalhando mais com vídeo, com filmagens, né? É legal que a gente tenha também para carregar celular, então qualquer eletrônico que a gente precise, a gente tem como ligar aqui no carro. Outros itens, como aquela mesa de acampamento, né? No Família Lobo a gente mostra bastante que a gente já acampou com aquela mesa de camping. Também tem o fogão. Nós temos um módulo ali que a gente consegue deixar as coisas bem organizadas, né? A gente separa uma mochila para cada pessoa aqui do carro, então eu tenho a minha, a Luna tem a dela com as coisinhas dela e o Júlio tem a dele, porque cada um leva uma coisa mais específica, né? Então cada um ali tem seu kit de primeiros socorros, a Luna tem as coisinhas voltadas mais para criança mesmo, né? Eu tenho as minhas coisas e o Júlio tem as dele, então a gente deixa as 3 mochilas bem separadinhas para que não haja muita confusão e esteja tudo bem organizado. Então a gente coloca ali naquele módulo as nossas coisas de modo que fiquem bem organizadas para não haver aquela confusão, né?
E também eu acho legal a gente levar coisas que nos deixem mais confortáveis, né? Eu só consegui dormir aqui no carro porque eu trouxe um travesseiro que me ajudou muito. Eu fiquei com um pouquinho de dor usando o travesseiro, mas se eu não tivesse trazido ele seria bem pior. Então, levar travesseiro, coberta, essas coisinhas que deixam a gente mais confortáveis, né? Aquele protetor de pescoço que geralmente a gente leva no avião também. Ah, outra coisa muito legal que eu já ia esquecendo de falar é pra você levar um cooler. Sério, leva, vai facilitar muito a sua viagem. Não sei se vocês sabem, mas tem aquelas geladeiras de carro, só que a gente não acampa assim todo fim de semana pra estar investindo numa daquelas. E como elas são bem caras, a gente vive no cooler mesmo. Então, eu gosto de água bem gelada por conta dos enjoos e o cooler me ajuda muito. Ali eu espalho gelo, coloco as minhas garrafas de água, sem falar que cada um aqui tem uma garrafa térmica, o que já facilita muito, porque dura quase o dia inteiro aquela água bem gelada. Ou enfim, sei lá, um café que você queira levar, uma bebida mais quente. E facilita muito, porque você não precisa ficar parando para comprar bebida gelada ao longo da estrada, que também é muito mais caro na estrada, que a gente sabe disso, né? Então, você se organizando, comprando no mercado, deixando tudo arrumadinho, isso poupa tempo também, porque você não precisa ficar parando a cada posto que você acha. Dica número 3, leve alimentos e bebidas. Principalmente com crianças. Eu sempre vou focar muito nas crianças porque é a nossa realidade, né? E se elas estão desconfortáveis, você vai ficar bem desconfortável também. Então, leve o que a gente faz sempre antes de viajar, até quando a gente vai para camping, assim. A gente vai no mercado, a gente faz uma lista de mercado de coisas que a gente precisa comprar. Inclusive, para mais, a gente sempre leva coisas que a gente sabe que vai sobrar, mas se tiver alguma emergência ali, a gente sempre tem comida a mais. Então, a gente faz uma lista, vai no mercado, compra tudo certinho e organiza dentro de uma caixa transparente mesmo de organização, então a gente deixa tudo ali para que a gente não precise comprar coisas tão caras, que na estrada a gente sabe que o preço é mais elevado, então a gente tem ali alimentos também que a gente sabe que é confiável e que a gente gosta de comer, e que a nossa filha também gosta de comer. Então a gente leva alimentos, né? Se você tiver um bebê, claro que você vai ser mais complexo, que você vai ter que levar papinha, essas coisas, e assim, não é todo bebê que gosta dessas coisas, né? Por exemplo, a Luna, a gente tinha papinhas, assim, pra emergência, mas ela não gostava de comer. Então, a maior parte do tempo era peito mesmo. Ela mamou até os 2 anos, então também isso é um bônus muito bom. A gente também leva lenços umedecidos, para limpar a Luna, para limpar a nossa mão, para limpar até coisinhas do carro, quando a gente se suja. Então, lenço umedecido não é uma coisa que eu sou muito fã, mas ele é muito prático e ele ajuda muito as mães nessas horas mais complicadas assim. Então, é sempre bom ter no carro lenço umedecido também. A gente leva álcool em gel porque nem sempre dá para lavar a mão com água e sabão. Eu já tive uma experiência ruim em viagens, comer na estrada. Em uma vez que a gente viajou para Brasília, que é uma viagem mais longa ainda, acho que são 1.700 quilômetros ou mais, e eu tomei um café da manhã, inclusive acho que era até de hotel, viu? Não me lembro muito bem, mas eu tive essa experiência ruim, que eu tomei um café da manhã, e aí eu acho que não deu nem uma hora, acho que 30 minutos, uma hora depois eu comecei a passar mal. Vomitei, assim, foi bem ruim, tive diarreia, tive febre, então foi uma intoxicação alimentar bem forte. E eu ainda tava com a Luna de 5 meses, 6 meses, então foi uma viagem bem complicada. Então, por essa experiência que eu tive, eu evito muito de comer coisas feitas em posto de gasolina, enfim, nessas paradas que tem durante a estrada, porque eu tive essa experiência ruim, não quero ter de novo. Então, assim, eu como na viagem comida que foi feita ali muito raramente, sabe? Por sorte, nós achamos 2 lugares, então a gente almoçou e jantou, porque a gente chegou bem tarde aqui e a gente tava com aquela fome de comida já, sabe? E aí a gente achou 2 lugares que eram bem limpinhos, bem bonitos assim, sabe? E pareciam confiáveis. E a gente almoçou e jantou neles. E não deu nada de errado, deu tudo certo, ninguém passou mal. Dica número 4, agora vamos falar sobre crianças, que eu confesso que foi meu maior medo, assim, que eu fiquei, Júlio, o que a gente vai fazer? Não, mas vai dar certo. Assim,
Às vezes que a gente viajou com a Luna de carro, viagens longas, ela era bem pequenininha. Então, a gente a gente nunca teve essa experiência de fazer uma viagem de um dia inteiro com ela dentro do carro. Então, a gente pensou em diversas coisas que a gente poderia fazer. Então, a gente se planejou nesse sentido também, né, do que a gente poderia fazer com ela. A Luna tem 4 anos, então vou falar com base nessa idade dela, né? Porque as outras viagens que a gente fez, assim, cada criança, cada idade tem a sua necessidade mais específica. Então, assim, quando ele é recém-nascido, bebezinho, a gente sabe que dorme muito no carro, o que facilita muito, né? Então, ali o bebê vai mamar e vai dormir. Basicamente vai ficar sendo isso, né? E você vai ter que ficar limpando as necessidades. Mas, basicamente, eu diria que é mais fácil quando é bebezinho assim. Porque eles dormem muito no carro, né? Principalmente com balanço de carro. A Luna sempre dormiu muito fácil, assim. Entrou no carro, já dormiu. Agora que ela tem 4 anos, eu diria que é o meio termo, assim. Ao mesmo tempo, eu diria que é uma idade mais fácil do que, por exemplo, 2 anos. Porque 2 anos ainda ele tá aprendendo a falar, não sabe expressar muito bem o que ela quer, então é uma viagem muito mais difícil. Agora, como a Luna, ela já tá na idade que ela consegue brincar sozinha, ela faz as coisinhas dela, que ela gosta, né? Ela já tem preferências. Eu diria que é mais fácil de viajar com uma criança dessa idade. Então, o que a gente fez? A gente levou algumas coisas para que ela tenha acesso ali, para que ela brinque dentro do carro, sempre na cadeirinha, né? Isso é muito importante, não deixar a criança sair do cinto de segurança. Por favor, não façam isso. Eu sei que é difícil. Teve horas na viagem que ela não suportava mais ficar dentro do carro. Na verdade, não é nem dentro do carro, ela não aguentava mais o cinto de segurança. Por quê? Ele fica bem justo na criança, né? Pra proteção dela. E muitas vezes ela queria dormir de um lado, queria dormir naquelas posições muito loucas dela. E ela não conseguia, né? Porque ela só conseguia ficar paradinha assim, no máximo virar de lado. Então ela não queria mais ficar com o cinto, mas pra mim não tem conversa, é pra segurança dela que ela fique ali no cinto de segurança, então a gente não deixou ela sair. Mas o que a gente fazia? A gente fazia brincadeiras, por exemplo, eu vou citar algumas aqui. Vamos brincar de ver quem fala mais rápido a cor do carro que passar. Aí passavam os caminhões, os carros e a gente dava aquele delay, né? Esperava e ia lá, branco, preto, cinza, vermelho. E aí é engraçado que é muito legal que a criança se diverte, né? Uma brincadeira que durou muito tempo, foi muito legal. No fim, eu e a Júlia até começamos a ficar sem ideias. Era tipo assim: eu uso para tomar banho e ficar limpo. Aí ela tinha que falar o nome do objeto: chuveiro. O que eu uso para fazer xixi e cocô? Ah, o vaso sanitário. O que eu preciso guardar a comida para que ela não estrague? Eu falava, geladeira. Então a gente sempre tentava trazer isso de uma forma para ela sempre falar o nome do objeto, né? Para ela pensar, ou vice-versa, né? Então essas brincadeiras mais lúdicas, assim, são legais porque a criança, ela fica animada, sabe? Porque ela tá tendo algo útil para pensar, ela precisa pensar em alguma coisa e dar a resposta. Porque não fazer nada entedia muito eles, né? E aí, se a criança tá desconfortável, se ela não tá gostando, você também não vai gostar, vai ficar muito mais complicado pra você. A gente também levou revista pra ela recortar, então a gente levou ali um estojo com lápis de cor, canetinha, tesoura, e ela ficou um tempo recortando, tanto é que até agora tem um monte de papel, assim, que ela recortou no carro, né, que ia caindo. A gente também comprou um livro para ela fazer pinturas no carro. Eu fiquei muito feliz que ela não ficou enjoada, porque assim, quando ela tinha uns 2 anos, até uns 3 anos, assim, ela ficava um pouquinho enjoada, sabe? No carro, vendo desenho ou fazendo essas coisas, ou pintando dentro do carro. E agora ela não ficou enjoada em nenhuma vez. Então, isso facilitou bastante. Ela pintou bastante no carro. A gente fez essas brincadeiras com ela, de adivinha também, sabe? A gente falava de animais também, tentava descrever o animal para ela dizer o nome. Então, eu acho que o mais legal, que você mais tem que se dedicar, principalmente para crianças de 4 anos para cima, é a questão de você fazer brincadeiras lúdicas com ela, tá? Eu acho que vai ajudar muito na sua viagem. Outra coisa que eu não sou muito fã, mas também ajuda muito, principalmente se o seu filho tiver menos de 4 anos, são os desenhos, né? Eu não gosto muito, mas eu sei que às vezes acaba sendo uma necessidade, né? O que a gente fez? A gente tem um tablet e a gente baixou ali no Netflix mesmo
A gente baixou uns desenhos que ela tem o costume de assistir, então ela gosta de ver Shaun the Sheep, ela gosta de ver o desenho da Hilda, então esses desenhos mais legais, mais lúdicos, mais fantasiosos, que não tenha tanta bobeira assim, sabe? E nós também baixamos documentários. Por quê? A gente acostumou a Luna a ver documentários sobre animais, sobre o planeta, sobre terra, sobre vida de uma forma geral. E ela gosta muito de ver sobre animais. Já que a gente tá expondo ela a telas, né, que é inevitável, você vai fazer isso uma hora, a gente tentou levar esse lado mais educativo. Então a gente... Princesa! Fugiu a princesa. Então a gente tenta trazer esse lado mais educativo, já que a gente tá expondo ela às telas. E a gente baixou também, a gente baixou um documentário sobre pinguins e um sobre baleias. E se você colocar lá no Netflix documentário, você vai achar um monte sobre animais lá. Animais perigosos, animais isso, animais aquilo. Então é bem legal você fazer isso. Quinta e última dica, que é no volante. Reveze com o seu parceiro no volante, né? Eu digo por nós, que somos um casal, o Júlio dirige há muitos anos, né? Ele tem experiência em pegar a estrada, pegar a rodovia. Eu já não tenho tanta experiência, essa foi a minha primeira viagem longa mesmo que a gente fez, que durou um dia, assim. Então, foi a primeira vez que eu dirigi muito mais tempo do que eu estou acostumada, né? Mas ainda assim, qualquer tempo que você pegar para o seu parceiro descansar, vai ser uma ajuda imensa para ele. Eu tô dizendo isso porque se aplica à minha realidade, né? Por exemplo, a Kellen é quem mais dirige, o Thiago não gosta tanto de dirigir. Mas mesmo assim, com certeza o Thiago, quando eles viajam e quando eles fazem viagens longas, eles ficam revezando também. Então quem mais dirige aqui por ter mais experiência, por aguentar mais, é o Júlio, mas eu também peguei, acho que eu peguei umas 6 horas de carro no total e o resto foi ele. Mas ele não consegue dormir muito assim dentro do carro, então ele dormiu algumas horas aqui, ele descansou enquanto eu dirigi e deu tudo certo, porque assim, de novo, né, a gente bate naquela tecla de você poupar tempo e poupar dinheiro, né? Se a gente parasse pra dormir no hotel, alguma coisa assim, no fim, a viagem, pra mim, ela se torna mais cansativa, sabe? Porque parece que aquela viagem nunca vai terminar. Então, eu prefiro dormir dentro do carro, revezar junto com ele também prefere dormir aqui, e a gente fica revezando até chegar aqui na casa dos nossos pais, e a gente dorme aqui, fica o dia inteiro dormindo, mas aí descansa de uma vez, sabe? Mas, enfim... eu sei que tem pessoas que não gostam de dirigir, né? Às vezes as pessoas até tiram a habilitação e tal, mas sempre é o parceiro que dirige ou a parceira, né? Mas assim, numa viagem longa, eu acho necessário você revezar o volante com seu parceiro ou parceira, para que um não fique muito sugado, né? Porque essas viagens são bem cansativas, então acho legal você revezar, porque você poupa tempo e dinheiro, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A última vez que a gente fez uma viagem longa, assim, aqui para Mato Grosso do Sul, foi em 2017, se não me engano, 2017, que foi só eu e o Júlio, e depois, longa desse jeito de carro, a gente foi para Brasília, que também foi muito cansativo, né? A Luna era pequenininha, mas ela dormia a maior parte do tempo. E o resto a gente viajou de avião, assim. Então, essas viagens de carro você tem que se programar muito mais, porque é algo, né? O dia inteiro, assim, é muito cansativo, né? Mas essa viagem foi boa pra gente, correu tudo dentro do esperado, tudo dentro do planejado, né? Se vocês têm o costume de fazer viagens longas, assim, de carro, digam aí pra gente nos comentários e também deem dicas pra gente trocar essa conversa de você tem uma dica pra me dar, eu tenho uma dica pra dar pra você, e assim todo mundo consegue fazer uma viagem mais tranquila, né? Tá bom? Então até o próximo vídeo, um beijo!